Existe um motivo pelo qual o momento antes de dormir é o mais poderoso do dia. Não porque algo mágico acontece fora, mas porque é ali que a mente deixa de sustentar o esforço constante de controle. Durante o dia, eu funciono em resposta ao mundo, aos estímulos, às demandas, às pressões invisíveis que se acumulam sem que eu perceba. À noite, quando o corpo começa a desacelerar, algo interno se torna mais acessível. A mente não está mais defendendo posições. Ela não está tentando provar nada. Esse instante cria uma abertura real, silenciosa, onde o estado interno começa a se reorganizar sem resistência. Eu percebo que não é o sono em si que transforma. É o estado em que eu entro antes de adormecer. É nesse ponto que a mente está mais permeável, menos rígida, menos reativa. As barreiras internas se afrouxam. O pensamento perde a necessidade de controle excessivo. O corpo reconhece que não há mais urgência externa. Esse momento não pode ser repetido durante o dia com a mesma profundidade. Ele acontece agora, hoje, exatamente quando a atividade externa cessa e a atenção retorna naturalmente para dentro. Quando ignoro esse instante, eu levo para o sono o mesmo ruído do dia. As preocupações continuam ativas, mesmo com os olhos fechados. O corpo descansa parcialmente, mas a mente permanece em estado de alerta. Com o tempo, isso se reflete em cansaço acumulado, confusão interna e repetição de padrões. Quando reconheço a importância desse momento específico antes de dormir, algo muda. Não por esforço, mas por alinhamento. A mente entende que não precisa continuar lutando agora. Esse é o ponto em que o hoje se torna decisivo. Não amanhã, não depois. Hoje, porque o estado interno que eu acesso antes de dormir é o mesmo que acompanha meu corpo e minha mente durante horas seguidas. É como se esse estado fosse consolidado em silêncio. A mente aprende por repetição, não por intenção declarada. O que eu sustento emocionalmente agora se transforma em referência interna. E essa referência começa a organizar a experiência futura de forma natural. Eu começo a notar que não preciso resolver nada nesse momento. Não preciso pensar soluções, nem criar estratégias. O simples fato de permitir que a mente desacelere já cria uma mudança profunda. O sistema nervoso reconhece segurança. A respiração se ajusta sem que eu precise conduzi-la. O corpo responde porque finalmente não está sendo pressionado a produzir respostas. Esse estado não surge quando eu tento controlá-lo. Ele surge quando eu reconheço que este é o momento certo para soltar. Existe uma diferença clara entre descansar e desligar. Desligar é apagar temporariamente. Descansar é permitir reorganização. Antes de dormir, a mente ainda está ativa o suficiente para registrar o estado emocional predominante, mas relaxada o bastante para não resistir a ele. É nesse equilíbrio que mudanças reais acontecem. Não visíveis imediatamente, mas consistentes. O que se organiza agora se reflete amanhã, não como milagre, mas como consequência direta do estado interno consolidado. Eu percebo que muitas tentativas de mudança falham porque ignoram esse ponto exato do dia. Buscam transformação em momentos de tensão, esforço e excesso de estímulo. Aqui, agora, antes de dormir, não há disputa. Não há necessidade de convencimento. A mente não precisa ser forçada a acreditar em nada. Ela apenas responde ao estado que encontra. Quando esse estado é mais estável, mais coerente, mais silencioso, a reorganização acontece sem confronto interno. Esse momento não pede pressa nem intensidade. Ele pede presença. Não uma presença ativa, mas receptiva. A mente observa mais do que reage. As emoções não precisam ser corrigidas. Elas apenas são reconhecidas. Esse reconhecimento reduz o conflito automaticamente. O corpo entende que não há perigo. O sistema interno entra em modo de reparo. Tudo isso acontece hoje, agora, porque esse portal só existe nesse intervalo específico entre o dia que termina e o sono que começa. É por isso que hoje importa, não como promessa externa, mas como oportunidade interna real. O que se estabelece agora não precisa ser sustentado por esforço amanhã. Ele já estará integrado. Quando a mente encontra esse ponto de descanso antes de dormir, ela não volta ao caos com a mesma facilidade. Algo se ajusta, algo se organiza,
E essa organização silenciosa começa exatamente aqui, exatamente hoje, no momento em que a luta interna finalmente perde a função. Existe um ponto em que percebo que a mente começa a soltar o peso do dia sem que eu precise intervir. Não é um desligamento brusco, nem uma tentativa de relaxar a força. É uma transição silenciosa, quase imperceptível, em que a mente deixa de sustentar tarefas, expectativas e tensões acumuladas. Nesse ponto, o pensamento ainda existe, mas já não disputa a atenção o tempo todo. O dia perde urgência. O corpo começa a reconhecer que não precisa mais reagir. Esse instante marca a mudança entre o esforço contínuo e a possibilidade real de descanso interno. Eu noto que, quando esse momento chega, a mente não está procurando soluções nem organizando problemas. Ela apenas reduz a intensidade. As imagens do dia passam com menos carga emocional. As preocupações não desaparecem, mas deixam de exigir resposta imediata. Existe uma sensação clara de alívio, como se algo fosse retirado dos ombros sem anúncio. A mente não celebra, não analisa, apenas permite. Esse permitir cria um espaço interno que não esteve disponível durante o dia inteiro. Nesse estado, o corpo responde antes mesmo de qualquer intenção consciente. A respiração encontra um ritmo mais estável. A musculatura começa a ceder sem esforço direcionado. O sistema interno reconhece que não há mais demandas externas a cumprir. A mente, ao perceber essa resposta do corpo, reduz ainda mais a vigilância. Não há necessidade de controle constante. Esse diálogo silencioso entre corpo e mente estabelece uma base diferente para o restante da noite. Eu percebo que a mente, quando não precisa mais sustentar o dia, revela camadas que ficaram ocultas durante horas. Emoções não resolvidas aparecem com menos resistência. Sensações sutis se tornam perceptíveis, não como problemas a serem corrigidos, mas como informações internas. A mente não se defende delas, apenas reconhece. Esse reconhecimento reduz o conflito interno de forma natural. Não há confronto. Há aceitação silenciosa do que está presente. Quando a mente para de sustentar o dia, ela também deixa de antecipar o amanhã. O futuro perde força momentaneamente, não porque foi resolvido, mas porque não é mais necessário agora. Esse afastamento temporário cria um alívio profundo. O pensamento deixa de correr à frente do tempo. A atenção se estabiliza no presente imediato. Esse presente não é intenso nem extraordinário. Ele é simples, neutro e suficiente. Eu noto que muitas tensões que carrego não vêm dos fatos, mas da necessidade constante de manter tudo organizado mentalmente. Quando essa necessidade se dissolve à noite, a mente entende que pode descansar sem perder controle. Nada desmorona quando ela para. Pelo contrário, existe uma reorganização espontânea. O que parecia confuso durante o dia começa a perder rigidez. A mente aprende que o descanso não é ameaça, mas ajuste. Nesse ponto, a identidade construída ao longo do dia também perde força. Os papéis, as responsabilidades e as imagens que sustento não exigem manutenção constante. A mente não precisa reafirmar quem eu sou. Ela simplesmente existe. Esse esvaziamento temporário cria uma sensação de liberdade interna. Não há necessidade de provar nada para ninguém. O silêncio interno se torna mais acessível. A mente, ao parar de sustentar o dia, entra em um estado mais receptivo. Não receptivo a estímulos externos, mas às próprias dinâmicas internas. Pensamentos surgem e desaparecem sem se fixar. Emoções passam sem criar narrativas longas. Esse fluxo reduz o desgaste interno acumulado. O organismo entende que pode entrar em um modo de recuperação real. Tudo isso acontece sem esforço consciente. É nesse momento que reconheço a importância desse ponto específico da noite. Quando a mente deixa de sustentar o dia, ela cria espaço para algo diferente acontecer. Não uma promessa externa, mas uma reorganização interna silenciosa. O estado que se estabelece aqui não depende de controle. Ele surge como consequência natural da cessação da luta. A mente para, o corpo responde. E esse equilíbrio inicial prepara o terreno para um descanso que realmente transforma.
Quando a mente começa a soltar o controle, o corpo é o primeiro a perceber, não como um alívio explosivo, mas como uma mudança gradual de estado. A tensão que parecia normal durante o dia revela sua artificialidade. Ombros cedem, mandíbula relaxa. O corpo entende que não precisa mais sustentar alerta constante. Esse reconhecimento não passa pela razão. Ele acontece por vias mais profundas, automáticas, onde o organismo responde ao ambiente interno criado pela mente mais silenciosa. Eu percebo que o corpo não espera ordens para entrar em descanso. Ele apenas reage ao sinal interno de segurança. Quando a mente diminui a vigilância, o sistema nervoso ajusta seu funcionamento. A respiração se torna mais ampla. O ritmo cardíaco desacelera. O corpo interpreta esse cenário como adequado para reparo. Nada disso precisa ser forçado. O corpo sempre soube como fazer. Ele só aguardava que a mente parasse de interferir. Durante o dia, o corpo aprende a conviver com tensões acumuladas como se fossem normais. À noite, quando a mente solta o controle, essas tensões se tornam evidentes. Não para gerar desconforto, mas para serem liberadas. Pequenos ajustes posturais acontecem. Sensações esquecidas reaparecem. O corpo aproveita esse espaço para se reorganizar. Esse processo é silencioso e contínuo, sem necessidade de condução consciente. Existe uma inteligência corporal que só se manifesta quando a mente não está ocupada em comandar tudo. O corpo sabe exatamente onde precisa soltar, desacelerar ou ajustar. Quando a mente interfere menos, essa inteligência se expressa com mais clareza. O descanso deixa de ser superficial. Ele passa a ser funcional. Cada sistema começa a operar de forma mais eficiente, como se estivesse voltando a um padrão original de equilíbrio. Eu noto que nesse estado o corpo não busca estímulo externo. Ele não reage a ruídos com a mesma intensidade. Não se sobressalta facilmente. A musculatura profunda começa a relaxar. Esse relaxamento não é imediato nem dramático. Ele se instala aos poucos, criando uma sensação de peso confortável. O corpo se entrega porque reconhece que não há mais necessidade de defesa constante. Quando o corpo entra nesse modo, a mente também recebe um sinal de confirmação. Ela percebe que soltar o controle não gera perigo. Pelo contrário, gera estabilidade. Esse feedback reforça o estado de quietude interna. A mente deixa de monitorar o corpo obsessivamente. O diálogo entre ambos se torna mais harmonioso. Cada um cumpre sua função sem sobrepor o outro. Nesse ponto, o descanso deixa de ser apenas físico. Ele se torna sistêmico. Emoções também se acomodam. A reatividade diminui. O corpo não carrega mais o resíduo emocional do dia com a mesma intensidade. Existe uma sensação de integração. Corpo e mente operam em sintonia. Esse estado não pode ser produzido artificialmente. Ele surge quando a mente permite que o corpo reassuma sua função natural. Eu percebo que, quanto mais esse padrão se repete, mais fácil ele se torna. O corpo aprende a reconhecer rapidamente quando a mente solta o controle. Esse aprendizado não é intelectual. Ele é fisiológico. O organismo cria memória de segurança. A cada noite, esse caminho se fortalece. O descanso se aprofunda. A recuperação se torna mais consistente. Quando o corpo reconhece que a mente soltou o controle, algo essencial acontece. O organismo entra em um estado que favorece equilíbrio, reparo e reorganização. Esse estado não depende de técnicas. Ele depende da cessação da interferência mental excessiva. A mente silencia. O corpo responde. E essa resposta cria a base para um descanso que realmente sustenta a mudança interna. À medida que o corpo reconhece a ausência de controle excessivo, um tipo diferente de silêncio começa a se formar internamente. Não é o silêncio absoluto da mente vazia, mas a diminuição clara do ruído constante que acompanhou o dia inteiro. Pensamentos ainda surgem, mas já não se atropelam. Eles aparecem com mais espaço entre si. Esse espaço cria uma sensação nova, quase estranha no início porque a mente está acostumada ao movimento contínuo. Ainda assim, esse silêncio começa a se sustentar sem esforço. Eu percebo que esse silêncio não precisa ser mantido. Ele se mantém sozinho quando a mente não tenta preenchê-lo. Não há urgência para pensar.
Não existe a necessidade de concluir nada. O silêncio não é ausência de consciência. Ele é uma consciência mais ampla, menos fragmentada. Nesse estado, a mente não se fixa em problemas nem projeta cenários. Ela apenas observa o fluxo interno sem se perder nele. Esse silêncio interno não surge de repente. Ele se instala em camadas. Primeiro, o barulho mais intenso se dissipa. Depois, os pensamentos secundários perdem força. Por fim, resta uma presença estável, contínua. Essa presença não exige atenção ativa. Ela apenas existe. O corpo reconhece esse estado como seguro. A mente também. Essa combinação cria uma base profunda de descanso mental. Eu noto que, quando esse silêncio aparece, a percepção do tempo muda. Os minutos deixam de ser contados. Não existe expectativa em relação ao próximo momento. O agora se estende de forma natural. Essa dilatação não causa ansiedade. Pelo contrário, ela traz uma sensação de suficiência. Nada precisa acontecer. Nada precisa ser resolvido. O silêncio se torna um espaço habitável. Nesse ponto, a mente deixa de comentar tudo o que surge. Sensações passam sem interpretação imediata. Emoções aparecem sem narrativa associada. Esse desligamento da interpretação constante reduz o desgaste interno. A mente descansa porque não está mais tentando dar significado a cada detalhe. Ela confia no fluxo. Essa confiança não é construída. Ela emerge quando o controle se dissolve. O silêncio interno também altera a forma como o corpo é percebido. As sensações se tornam mais suaves, mais difusas. O peso do corpo sobre a superfície se torna evidente. A respiração acontece em segundo plano, sem exigir atenção. Tudo se organiza em um ritmo mais lento. Esse ritmo não é imposto. Ele surge naturalmente da ausência de pressa interna. Eu percebo que esse silêncio não elimina pensamentos difíceis. Eles podem surgir, mas não dominam. Eles passam pelo campo da consciência sem se fixar. A mente aprende que não precisa reagir a tudo. Essa aprendizagem reduz a intensidade emocional. O silêncio atua como um amortecedor interno. Ele absorve impactos antes que se tornem conflitos. Com o silêncio mais presente, a mente entra em um estado receptivo, não receptivo a estímulos externos, mas à própria reorganização interna. Ideias não surgem com força agora. Elas ficam em suspenso. A mente não busca respostas. Ela apenas permanece. Esse permanecer cria estabilidade. O organismo entende que pode aprofundar o descanso. Esse silêncio interno é um dos sinais mais claros de que a mente começou a descansar de verdade. Ele não precisa ser defendido nem prolongado. Ele se sustenta enquanto não é interrompido pelo esforço de pensar. Quando a mente aprende a reconhecer esse estado, ela passa a acessá-lo com mais facilidade. E esse acesso contínuo transforma a qualidade do descanso noturno de forma consistente. Quando o silêncio interno se estabelece, percebo que a mente começa a mudar sua forma de responder às próprias atividades. Ela já não reage de maneira automática a cada pensamento que surge. Existe um intervalo claro entre o surgimento do conteúdo mental e qualquer resposta interna. Esse intervalo não é criado por esforço. Ele aparece naturalmente quando a mente não está saturada. Nesse espaço, o pensamento perde poder de comando. Ele se torna apenas um evento transitório, não uma ordem a ser seguida. Eu noto que nesse estado, pensamentos que antes geravam tensão surgem com menos impacto. Eles aparecem sem carregar a mesma carga emocional. A mente observa, reconhece e não se apressa em concluir nada. Essa mudança reduz drasticamente o desgaste interno. O conflito mental perde combustível. A mente aprende que não precisa responder a tudo imediatamente para manter estabilidade. A interrupção da reação automática altera profundamente a experiência interna. Emoções deixam de escalar rapidamente. Sensações não se transformam em narrativas longas. A mente percebe que pode permanecer presente sem interpretar excessivamente. Esse reconhecimento cria uma sensação de domínio silencioso. Não um domínio forçado, mas uma capacidade natural de permanecer estável diante do que surge. Eu percebo que a mente, ao parar de reagir automaticamente,
se torna mais econômica. Ela gasta menos energia tentando prever consequências ou corrigir cenários. O esforço mental diminui. O corpo acompanha essa redução. Existe uma sensação clara de alívio, como se um mecanismo interno estivesse sendo desligado gradualmente. Esse desligamento não gera vazio. Ele cria espaço. Nesse espaço, a mente começa a responder de forma mais consciente quando necessário. As respostas deixam de ser impulsivas. Elas surgem a partir de uma observação mais ampla do contexto interno. Mesmo pensamentos recorrentes perdem força quando não encontram reação imediata. A mente aprende que reagir não é obrigatório. Essa aprendizagem reorganiza padrões antigos de funcionamento. A ausência de reação automática também altera a relação com memórias e expectativas. Elas podem surgir, mas não capturam a atenção com a mesma intensidade. A mente observa sem se envolver completamente. Esse distanciamento não cria frieza emocional. Pelo contrário, ele cria clareza. A mente passa a diferenciar o que é relevante do que é apenas ruído. Eu noto que quanto mais esse estado se prolonga, mais a mente confia nele. Ela percebe que não reagir não causa prejuízo. A vida interna não entra em colapso. Pelo contrário, ela se organiza com mais eficiência. Essa confiança reduz a ansiedade de controle. A mente se permite descansar sem medo de perder algo importante. Quando a mente para de reagir automaticamente, o descanso se aprofunda. O organismo entra em um estado de recuperação mais consistente. A mente não interrompe esse processo com pensamentos invasivos. Ela permanece em segundo plano. Esse equilíbrio entre presença e quietude cria um ambiente interno propício para a reorganização profunda. Esse momento marca uma mudança significativa na forma como a mente opera antes de dormir. Ao interromper a reação automática, ela deixa de sustentar conflitos desnecessários. O silêncio ganha estabilidade. O corpo responde com mais entrega. E essa combinação cria um descanso mental que não depende de esforço, mas da cessação gradual da reatividade interna. Com a redução das reações automáticas, percebo que o descanso mental deixa de ser momentâneo e começa a se consolidar. Não é mais apenas uma pausa entre pensamentos. Existe uma continuidade silenciosa que se mantém mesmo quando algum conteúdo mental aparece. A mente não volta imediatamente ao estado de agitação. Ela permanece mais estável. Esse estado não exige vigilância. Ele se sustenta porque a mente já não está em luta consigo mesma. Eu noto que, nesse ponto, a mente não precisa ser conduzida para descansar. Ela reconhece sozinha que não há mais demandas urgentes. O pensamento perde a necessidade de se impor. As imagens internas surgem com menos nitidez. A atenção não se fixa em nenhuma delas. Esse enfraquecimento natural do foco cria uma sensação de repouso profundo, mesmo antes do sono propriamente dito. O descanso mental consolidado também altera a percepção das emoções. Elas não desaparecem, mas se tornam menos intensas. Não exigem processamento imediato. A mente não tenta resolvê-las. Apenas permite que se acomodem. Essa acomodação reduz o desgaste interno acumulado. O organismo entende que pode entrar em um estado de reparo mais profundo, sem interrupções frequentes. Eu percebo que a mente, ao consolidar esse descanso, começa a operar em um ritmo diferente. O tempo interno desacelera. Não existe pressa para chegar ao sono. O momento presente se estende com naturalidade. Essa desaceleração não gera tédio. Ela cria conforto. A mente se sente segura nesse ritmo mais lento. O corpo acompanha essa mudança sem resistência. Nesse estado, pensamentos recorrentes perdem ainda mais força. Eles podem surgir, mas não encontram sustentação. A mente não os alimenta com atenção excessiva. Essa falta de alimentação faz com que se dissolvam rapidamente. O silêncio volta a ocupar o espaço central. Esse silêncio não é vazio. Ele é preenchido por uma sensação de estabilidade interna. O descanso mental consolidado também influencia a forma como o corpo se entrega ao repouso. A musculatura profunda relaxa com mais facilidade. A respiração se torna mais uniforme. O corpo entende que não precisa mais sustentar tensão residual. A mente, ao perceber essa resposta corporal, se aprofunda ainda mais no descanso.
Esse ciclo se retroalimenta de forma positiva. Eu noto que quanto mais esse estado se repete ao longo das noites, mais rapidamente ele se estabelece. A mente cria familiaridade com o descanso. Ela reconhece os sinais internos que indicam que pode soltar. Esse aprendizado não é consciente. Ele acontece por repetição de estado. A mente aprende descansando, não analisando. Nesse ponto, o descanso mental deixa de ser frágil. Pequenos estímulos não o quebram facilmente. A mente não reage a ruídos leves ou sensações passageiras. Ela permanece estável. Essa estabilidade cria um ambiente interno propício para o aprofundamento do sono. O organismo se prepara para entrar em fases mais restauradoras. Quando o descanso mental se consolida dessa forma, percebo que a transição para o sono acontece com mais naturalidade. Não há ruptura brusca entre estar acordado e adormecer. Existe uma continuidade suave. A mente descansa antes mesmo de dormir. E esse descanso prévio transforma a qualidade de todo o processo noturno de forma consistente. Quando o descanso mental já está consolidado, percebo que algo começa a se organizar internamente sem que eu precise conduzir. Não é um ajuste consciente nem uma tentativa de colocar pensamentos em ordem. A organização acontece como consequência direta da ausência de conflito. A mente não está tentando resolver nada, mas mesmo assim, tudo parece encontrar seu lugar. O que antes parecia confuso perde urgência. O que parecia pesado se torna mais leve. Esse rearranjo silencioso acontece porque não há mais resistência interna. Eu noto que essa organização não segue uma lógica linear. Não há começo, meio e fim. Pensamentos se alinham sozinhos. Emoções se acomodam em um ritmo próprio. A mente não precisa decidir o que vem primeiro. Ela apenas observa a mudança de estado. Esse tipo de organização é diferente da organização mental do dia, que exige esforço, foco e controle. Aqui, tudo acontece de forma espontânea, sustentada pelo silêncio interno. Nesse estado, memórias que antes causavam desconforto podem surgir sem provocar reação intensa. Elas aparecem como registros, não como ameaças. A mente não tenta evitá-las nem aprofundá-las. Apenas permite que passem. Esse movimento reduz a carga emocional associada a elas. O passado perde força sobre o presente. A mente entende que não precisa mais sustentar velhos padrões de resposta. Eu percebo que a organização interna também afeta a percepção do futuro. Expectativas deixam de pressionar. O amanhã não exige planejamento imediato. Existe uma confiança silenciosa de que tudo será ajustado no tempo certo. Essa confiança não é construída por argumentos. Ela emerge quando a mente não está em conflito. O organismo inteiro reconhece esse estado como mais coerente. Quando a organização acontece sem esforço, a mente se torna mais clara. Não uma clareza intelectual, mas uma clareza de estado. As decisões não precisam ser tomadas agora, mas a confusão diminui. Existe uma sensação de ordem subjacente, mesmo sem respostas concretas. Essa ordem cria estabilidade emocional. A mente descansa porque não está tentando antecipar o que ainda não existe. Eu noto que esse processo de organização interna também se reflete no corpo. Sensações desconfortáveis perdem intensidade. O corpo se ajusta à nova estabilidade mental. A respiração se mantém profunda e regular. O organismo reconhece que pode entrar em um modo de recuperação mais eficiente. Esse alinhamento entre mente e corpo acontece naturalmente quando o esforço mental se dissolve. Nesse ponto, percebo que tentar organizar a mente conscientemente teria sido um obstáculo. O esforço teria mantido o conflito ativo. Ao permitir que a organização aconteça sozinha, a mente encontra um equilíbrio mais profundo. Esse equilíbrio não depende de controle. Ele depende da ausência de interferência. A mente aprende que não precisa comandar tudo para que tudo funcione. A organização interna sem esforço cria uma sensação de coerência que se espalha, não apenas dentro da mente, mas na forma como me percebo. Existe menos fragmentação, menos sensação de estar dividido. A experiência interna se torna mais integrada. Essa integração prepara o terreno para um descanso ainda mais profundo. O organismo entende que pode se desligar gradualmente do estado de vigília. Quando essa organização se estabelece,
percebo que algo essencial foi ajustado. Não algo visível, mas fundamental. A mente não precisa mais lutar para manter equilíbrio. Ele já existe. Esse estado cria a base para um sono mais reparador e uma transição suave para o descanso completo. Tudo isso acontece sem esforço, como consequência direta da mente que aprendeu a soltar. Quando a organização interna já se estabeleceu, percebo que a mente deixa de procurar algo para segurar. Não há mais a necessidade de se apoiar em pensamentos, planos ou preocupações. A mente não está vazia, mas está desocupada. Ela não tenta se agarrar a conteúdos para se sentir segura. Essa ausência de apego cria uma sensação profunda de alívio. O esforço invisível de sustentar algo o tempo todo simplesmente cessa. Eu noto que nesse estado, pensamentos podem surgir e desaparecer sem deixar rastros. Eles não pedem continuidade, não exigem análise. A mente não tenta transformá-los em histórias. Essa liberdade reduz drasticamente o peso interno. O silêncio não é interrompido por tentativas de compreensão. A mente confia no fluxo natural da experiência interna. A busca constante por algo para segurar geralmente nasce do medo de perder controle. Quando esse medo se dissolve, a mente percebe que não precisa se apoiar em nada para existir. Ela permanece estável mesmo sem referências mentais. Esse reconhecimento é profundo. Ele muda a forma como a mente se relaciona com o próprio funcionamento. A necessidade de controle perde função. Eu percebo que, ao deixar de segurar conteúdos mentais, a mente se torna mais leve. Não há tensão acumulada em manter coerência artificial. As contradições internas deixam de gerar conflito. Tudo pode coexistir, sem necessidade de resolução imediata. Essa aceitação amplia o espaço interno. A mente respira de forma mais ampla, mesmo sem metáfora consciente. Nesse ponto, a mente também deixa de procurar validação interna. Ela não precisa confirmar se está fazendo certo. Não há comparação com estados anteriores. Existe apenas a experiência presente, suficiente por si mesma. Esse desprendimento cria estabilidade. A mente descansa porque não está mais tentando alcançar nada. Eu noto que essa ausência de busca altera a relação com o tempo. Não há pressa para adormecer, nem ansiedade por permanecer acordado. O tempo perde importância. A mente não mede mais o processo. Ela apenas permite que ele aconteça. Esse permitir cria um estado de confiança silenciosa. Nada precisa ser acelerado ou retardado. Quando a mente deixa de procurar algo para segurar, o corpo acompanha esse movimento. A musculatura solta completamente. O peso do corpo se distribui de forma uniforme. A sensação de apoio se torna mais evidente. O organismo reconhece que pode se entregar ao repouso sem vigilância. Esse reconhecimento aprofunda o descanso de forma consistente. Nesse estado, percebo que o pensamento perde centralidade. Ele deixa de ser o eixo da experiência. Sensações, presença e silêncio ocupam mais espaço. A mente não tenta retomar o controle. Ela se mantém aberta, receptiva. Esse equilíbrio não precisa ser sustentado. Ele se sustenta por si mesmo enquanto não é interrompido pelo esforço de buscar algo. Quando a mente deixa de procurar algo para segurar, ela encontra descanso verdadeiro. Não porque encontrou uma resposta, mas porque parou de exigir uma. Esse descanso cria uma base profunda para o sono. O organismo inteiro se prepara para entrar em um estado de reparo completo. A mente solta. O corpo responde. E o processo segue de forma natural. Quando a mente já não procura algo para segurar, percebo que o estado interno começa a assumir o papel de referência principal. Não são mais os pensamentos, nem as emoções isoladas, nem as imagens mentais que definem a experiência. É o estado geral que passa a conduzir tudo. Esse estado não precisa ser nomeado. Ele se manifesta como estabilidade contínua. A mente reconhece esse padrão como mais coerente e deixa de alternar entre extremos com a mesma facilidade. Eu noto que nesse ponto, o estado interno se mantém mesmo quando algum pensamento tenta emergir com mais força. Ele não se desfaz facilmente. Existe uma base silenciosa que sustenta a experiência. A mente não se desorganiza diante de estímulos internos passageiros.
Essa estabilidade cria uma sensação de confiança profunda. Não uma confiança baseada em certezas, mas na consistência do próprio estado. Quando o estado interno se torna referência, a mente deixa de buscar orientação fora. Não há comparação com outros momentos. Não existe a necessidade de medir progresso. O que está presente agora é suficiente. Esse reconhecimento reduz drasticamente a ansiedade de desempenho interno. A mente descansa porque não está mais tentando alcançar um estado ideal. Ela já está em um estado funcional. Eu percebo que essa mudança altera a relação com as emoções. Elas continuam surgindo, mas não definem a experiência como antes. O estado interno mais amplo as acolhe, sem ser dominado por elas. Essa capacidade de acolhimento reduz o impacto emocional. A mente não reage tentando suprimir nem intensificar. Ela apenas permite que as emoções cumpram seu ciclo natural. Nesse ponto, o pensamento perde o papel de organizador principal. Ele passa a ser um recurso eventual, não uma autoridade constante. A mente confia mais no estado do que no conteúdo. Esse deslocamento cria liberdade interna. O pensamento deixa de ser um campo de batalha. Ele se torna um espaço transitório dentro de um estado mais estável. Eu noto que, quando o estado interno se mantém como referência, o corpo entra em um ritmo ainda mais profundo de descanso. A respiração se torna quase imperceptível. O peso do corpo se distribui com mais conforto. O organismo reconhece que pode se aprofundar no repouso sem interrupções frequentes. Esse reconhecimento fortalece o ciclo de recuperação noturna. Esse estado de referência interna não exige atenção constante. Ele se sustenta sozinho, enquanto não é questionado. A mente não precisa verificar se ele ainda está presente. Esse não questionamento é essencial. Ele permite que o estado se estabilize de forma contínua. A mente aprende que confiar é mais eficiente do que monitorar. Quando o estado interno se torna referência, percebo que a transição para o sono acontece com suavidade. Não há ruptura entre vigília e descanso. Existe uma continuidade silenciosa. A mente não luta para permanecer acordada nem para dormir. Ela simplesmente acompanha o movimento natural do corpo. Esse acompanhamento reduz qualquer tensão residual. Nesse ponto, o estado interno já está suficientemente estável para sustentar todo o processo noturno. Ele não depende mais de intervenções conscientes. A mente encontra repouso em si mesma. O corpo responde com entrega. E essa combinação cria a base para um descanso profundo, organizado e restaurador. Quando o estado interno já se sustenta como referência, percebo que o descanso deixa de ser algo que precisa acontecer e passa a ser algo que simplesmente acontece. Não existe mais expectativa sobre dormir bem ou descansar profundamente. A mente não acompanha o processo. Ela não avalia. Ela não mede. Esse afastamento do controle permite que o descanso se complete sem interferência. O silêncio interno se aprofunda de forma contínua. Eu noto que nesse estágio, a mente não retorna aos antigos padrões de vigilância. Não há checagens internas. Não surgem pensamentos tentando reassumir o comando. A mente permanece em segundo plano. Ela não desaparece, mas deixa de ocupar o centro da experiência. Essa descentralização cria um espaço amplo onde o descanso pode se expandir naturalmente. O corpo reconhece esse estado como seguro e estável. Não há necessidade de ajustes frequentes. A musculatura permanece solta. A respiração segue seu ritmo espontâneo. O sistema nervoso entra em um modo de recuperação mais profundo. Esse processo não precisa ser conduzido. Ele ocorre porque o ambiente interno não apresenta ameaça nem conflito. Eu percebo que o descanso completo não depende da ausência total de pensamentos. Ele depende da ausência de envolvimento com eles. Mesmo que algum pensamento surja, ele não interrompe o estado. Ele não gera reação. Ele não cria continuidade. A mente permanece silenciosa porque não há identificação. Esse distanciamento protege a profundidade do descanso. Nesse ponto, a sensação de tempo praticamente desaparece. Não existe percepção clara de duração. O corpo e a mente entram em um fluxo contínuo de repouso. Essa suspensão do tempo não é percebida como perda, mas como alívio.
O descanso não precisa terminar. Ele apenas segue enquanto o organismo se reorganiza internamente. Eu noto que esse descanso profundo cria efeitos sutis que se estendem além da noite. A mente se reorganiza em níveis que não são acessíveis ao esforço consciente. Emoções se acomodam. Tensões se dissolvem. O organismo utiliza esse espaço para restaurar equilíbrio. Tudo isso acontece sem que eu precise acompanhar o processo. Quando o descanso se completa sem interrupção, existe uma sensação de integridade interna. Nada parece faltando. Nada precisa ser corrigido. A mente não projeta o amanhã. Ela não revisita o dia. Existe apenas a continuidade do repouso. Esse estado cria uma base sólida para o despertar seguinte, sem exigir preparação. Eu percebo que, ao permitir que o descanso se complete, algo fundamental se ajusta. Não uma ideia, nem uma emoção específica, mas o próprio eixo interno. A mente aprende que pode se desligar sem perder estabilidade. O corpo aprende que pode se entregar sem risco. Essa aprendizagem silenciosa se consolida naturalmente. Assim, o processo se fecha de forma coerente. A mente não precisa mais lutar, organizar ou sustentar nada. O descanso acontece por completo. O estado interno se estabiliza. E essa estabilidade silenciosa prepara o terreno para um novo ciclo com mais clareza, equilíbrio e leveza. Tudo se completa sem esforço, exatamente como deveria acontecer. Ao final desse processo, percebo que não foi necessário fazer nada além de permitir. A mente não precisou ser conduzida, corrigida ou orientada. Ela apenas encontrou espaço para descansar em si mesma. Esse descanso não é passivo. Ele é profundamente ativo em níveis que não acompanho conscientemente. A ausência de conflito cria o ambiente ideal para que a reorganização interna aconteça de forma natural e contínua. Eu noto que, quando a mente descansa dessa forma, o organismo inteiro responde com coerência. Não há separação entre pensamento, emoção e corpo. Tudo opera dentro de um mesmo estado de estabilidade. Essa integração não é percebida como algo extraordinário. Ela se manifesta como normalidade restaurada. O estado interno deixa de oscilar sem necessidade. Esse processo não depende de repetição mecânica, nem de esforço constante. Ele se estabelece porque a mente reconhece que lutar não é mais funcional. Ao abandonar a resistência, a mente economiza energia. Essa economia cria espaço para recuperação profunda. O silêncio interno não é vazio. Ele é organizado, consistente e sustentado. Eu percebo que esse estado cria uma base diferente para a experiência da vida cotidiana. Não há promessa de ausência de desafios. O que muda é a forma como eles são vividos. A mente não reage com o mesmo desgaste. Existe um eixo interno mais firme. Essa firmeza não vem do controle, mas da estabilidade construída no descanso. Quando o descanso mental se completa, a transição para o sono não é percebida como ruptura. Ela acontece como continuidade. O estado interno se mantém estável, mesmo quando a consciência se aprofunda. Esse fluxo suave permite que o organismo utilize plenamente o período noturno para reorganizar funções físicas e emocionais. Eu noto que, ao despertar, esse estado deixa vestígios sutis. A mente tende a iniciar o dia com menos ruído. As emoções não se acumulam com a mesma facilidade. Existe uma clareza silenciosa que acompanha as primeiras horas. Essa clareza não é imposta. Ela é consequência direta do descanso profundo vivido anteriormente. Esse processo reforça algo essencial. A mente não precisa estar sempre ativa para ser funcional. Pelo contrário, é no descanso que ela encontra sua maior eficiência. Ao aprender a soltar, a mente se reorganiza. Ao se reorganizar, ela sustenta estados mais coerentes ao longo do tempo. A cada vez que esse ciclo se completa, a mente reconhece com mais facilidade o caminho de volta ao silêncio. Não como técnica, mas como estado conhecido. Esse reconhecimento reduz a tendência ao conflito futuro. O organismo aprende a retornar ao equilíbrio com menos esforço. Assim, o processo se encerra naturalmente, não com uma conclusão abrupta, mas com continuidade. A mente descansa, o corpo responde, o estado interno se estabiliza. E essa estabilidade silenciosa passa a influenciar
de forma consistente, a maneira como tudo é vivido a partir daqui. Tudo se organiza quando a mente aprende a descansar.